Olá você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Regis Costa, psicólogo, e hoje a gente vai falar sobre a música do cantor Tiago York sobre masculinidades e psicologia analítica. Analisando a música do Tiago, a gente vê que ele inicia com o refrão anima, nima, nima. Né? Ele repete 4 vezes essa sentença. Vamos lembrar que anima é o contraponto do ânimos, né, na psicologia analítica. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ânimos e ânima são complementares, são energias opostas do masculino e do feminino, onde ânimos é o masculino e ânima representa o feminino. Se você tiver mais interesse, eu falo sobre ânimos e ânima separadamente em outro vídeo. Tá? Mas antes da gente começar, deixa o seu like e se inscreve no canal, que isso fortalece para que a gente vá gravando novos vídeos, ok? Então vamos lá. Ele começa falando que estava de ficar sumido. Acho que ele vai falando um pouco dele, né, no texto da música. E que dinheiro, fama, tudo resolvido, fingi que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal. Essa primeira parte ele fala, né, de que tinha tudo o que o masculino quer, o reconhecimento, o lugar. Já que na outra parte eu queria unanimidade, eu quis provar minha virilidade, eu duvidei da minha validade, na insanidade virtual. Acho que vai falando um pouco desse momento, ainda mais de quem vive da própria imagem, né, da vida virtual, do cancelamento e tudo mais, do que você tem que projetar como imagem. Eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem não isso e aquilo. Eu cuido para não ser muito sensível. Essa parte fala já de uma preocupação de que a masculinidade que nós conhecemos, ela evita a qualquer custo o contato com o sentimento, né? Tudo aquilo que é sensível, né? Homem não chora, o que vai sendo pregado para o masculino, desde muito pequenininho o garoto vai aprendendo coisas de que não deve fazer, né? Para afastar de tudo aquilo que simboliza o não masculino, ou seja, o feminino, a ânima. Homem não chora, homem isso e aquilo, aprendi a ser indestrutível, eu não sou real. Então, o Tiago vai falando de coisas bem importantes que a gente está revendo na nossa sociedade atual, ok? Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Então, é de modo geral algo que é passado e perpetuado geração após geração. Calar a fragilidade é castigo. Eu sou real. Ele vai denunciando essas questões, acho que primeiro para si mesmo e depois para todo o coletivo, né? Cuida, meu irmão, do teu emocional. Cuida do que é real. Essa parte ele vai falando, vai fazendo um alerta para a saúde mental, né? Mais uma questão tão discutida e importante da holofote nos dias atuais, de pandemia, onde as pessoas ficaram mais trancadas, casamentos ruíram, né, terminaram, e eu acho que isso é importante, lidar com a questão emocional, a saúde mental, ansiedade, depressão e tudo que veio com esse momento que só veio à tona a doença do nosso período, né? A doença ou as doenças mentais provenientes do nosso modo de existir nesse mundo, né? Então, mais uma vez ele fala, cuida, meu irmão, do teu emocional, ele repete o refrão aqui. Nessa outra parte aqui, masculinidade frágil, coisa de menino, né? Então ele vai falando isso para proteger esse masculino frágil, né? Ele nega a vulnerabilidade do sentimento. Aqui, ó, da minha intimidade fui um assassino. Que merda, né? Então, tudo aquilo que remete a o movimento para dentro, o sentimento, né? Tudo aquilo que foi cortado enquanto ele crescia, enquanto menino, estou falando de modo geral, de todos nós homens, né, que passamos por essa formatação do que não devemos nutrir, sentimento, fragilidade, vulnerabilidade, né? Isso é cortado do menino. A menina já ela tem mais esse lado sentimental já promovido e de certo modo também disseminado na sociedade, né?
Bom, a diferença do feminino para o masculino nisso que a menina ela já é formatada também, né? Num movimento completamente contrário, onde ela tem sim acesso ao vínculo, ao afeto, a demonstrar sentimentos, tudo aquilo que o menino não pode. Fica interessante a gente observar essa diferença, né? Quando criança, era chamado de bicha, como se fosse xingamento. Que coisa mais esquisita, aprendi que era errado ser sensível, quanta inocência. Então, esse trecho ele confirma que, ao ser equiparado ao feminino, né, um não masculino é depreciativo. Né? Tudo aquilo que não é do homem, do macho, ele é depreciado, é menor, né? Tem um menor valor. Isso é tipicamente o machismo. Né? E interessante que quem perpetua esse tipo de comportamento muitas vezes são as mães, as mulheres, não só os homens, né? Então vamos ver que é uma responsabilidade de toda a sociedade o não machismo e não a opressão nesse sentido de que o menino deve sufocar sentimentos e valores que são do coletivo, de convivência, como afeto, como ver o outro, como cuidar do outro, né? São todos comportamentos tidos como femininos, né? Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido. Tem aqui uma outra parte, o ato fálico autodestrutivo. Ato fálico, eu acho que ele fez uma jogada com o ato falho, o ato falho na psicanálise é aquilo que escapa pela tangente, tudo aquilo que está reprimido, a gente quer esconder, está na sombra para a psicologia junguiana, né, psicologia analítica, e de repente isso vem à tona, né? Seja num tropeço, seja numa palavra que escorrega que eu não queria falar, né? Que estava no meu inconsciente. E aí ele joga com a palavra aqui um ato fálico, né? Talvez de propósito, porque fálico é um pênis. Então, assim, num ato de demonstrar masculinidade, né? Que ele compara como um ato autodestrutivo. No auge e me sentindo deprimido, me vi traindo por ter me traído. Eu fui covarde, eu fui abusivo. Pensei ser forte, mas só fugi. Né? Tem acho que essa denúncia também que ele vai fazendo de si mesmo, né? De quanto essa masculinidade promove esse não contato com os próprios sentimentos e traindo a si mesmo, traindo as próprias vontades, traindo a vontade, às vezes, de ter um contato afetivo real com a sua companheira, e isso é tido como fraqueza, né? E entra naquele jogo do relacionamento que se torna abusivo, tá? E cair na pornografia, essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia, e quando vê, passou o dia. Né? Eu acho que essa parte aqui é justamente para não se envolver, né? Essa coisa do narcísico. O narciso, na mitologia grega, é aquele que se apaixona pelo próprio reflexo, né? Então, a pessoa fica só vivendo aquilo e isso justifica o medo de se aproximar, o medo de conhecer, né? De entrar em contato com a sua companheira ou com o seu companheiro. Então, não permite qualquer tipo de relação mais profunda, fica na superficialidade. E a pornografia, ela entra nessa coisa mecânica, né? Não tem sentimento, você liga e o vídeo tal, e você não se envolve. Então tem tudo isso também, além da outra parte também da questão com o corpo, que a gente vai falar no próxima estrofe aqui, ó. E você pensa que devia ter outro corpo, outra pica, a ansiedade vem e fica. Caralho, isso não é vida. Né? Ele vai falando de forma bem do coloquial mesmo, com palavras, né, os palavrões, mas enfim, aqui a gente não está dando valor à palavra em si, mas sim a emoção, a intenção, né, a intensidade do que ele está denunciando e confessando nessa canção. Né? Então é uma importante discussão, principalmente com os garotos adolescentes, né? Onde fica aquela coisa do tamanho do pênis, o corpo que tem que ser cultuado e musculoso. O adolescente, a criança adolescente nessa fase de desenvolvimento tem muita questão com o próprio corpo. Né? A gente vê muito isso em consultório. Então, assim, a performance também, aquela coisa da performance do filme pornô. Né? Então, vai achando que
relacionamento e sexo e sexualidade tem tudo a ver com aquilo que está no filme, e não é assim. A vida real não é isso. Né? Então, esses vídeos, a pornografia, vai promovendo e perpetuando sempre crenças, né? Nesse masculino que nunca falha, nesse masculino que assim fica com 2, 3, né? E fica num círculo vicioso mesmo. Tá? Então vai falando, cuida meu irmão, do teu emocional, como ele já falou antes, cuida do que é real, repete 2 vezes a parte, e aí fala, meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso e decidido. Né? Essa sim é uma homenagem e tal, e acho que fala da realidade geracional, né? Aquilo que é passado de geração para geração, e se repete. Por isso é tão necessário essa discussão sobre masculinidades, no plural, masculinidades. Por que não existe só um tipo de masculinidade? Por que não existe só um tipo de homem? Né? Existem vários tipos de homens. Mas aí a gente fala sobre masculinidades depois, num outro vídeo, se você assim desejar, e vai deixando o seu comentário e vai pedindo se quer que a gente aprofunda nessa questão. Aqui a gente está analisando a música em si. Né? E aqui na outra parte ele vai falando desse pai, né? Mas ele sempre teve dificuldade de falar, o pai do meu pai também não soube se expressar, porque não era permitido. Né? O movimento do homem era sempre para fora e nunca para dentro. Todo movimento que era para dentro é tido historicamente como ânima, como feminino. Né? Que a mulher, movimento para dentro, a genitália para dentro, os círculos de acolhimento, de criação de filhos, né? O reino da casa, de dentro, né? E o homem sempre é estimulado nessa imagem, né? Quando eu falo de ânimos e ânima, o Jung fala, na verdade, de ânimos e ânima, e fala de questões arquetípicas, que são imagens, né? Inconscientes que são passadas e perpetuadas, né? Seja oralmente, seja por comportamento, mas também tem o conteúdo do inconsciente coletivo, que seria o Google, que todos nós temos acesso, né? Um conteúdo acástico, vamos assim dizer. Como as abelhas sabem o que devem fazer, tem uma programação, por exemplo, né? A humanidade também tem, a grosso modo, vamos comparar o inconsciente coletivo com essas informações que todos temos acesso. Né? E aqui, ó, por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora, enquanto escrevo, me assombra. Se o que eu digo é o que eu devo. Né? Então ele vai falando de rever essas masculinidades do passado e perdoar. É preciso chorar por elas porque elas não tiveram oportunidade de repensar e falar, como a gente está fazendo hoje em dia. Né? A esses homens, não foi permitido olharem para si mesmos, e sim perpetuar esse comportamento para fora, de não envolvimento, né? Muitas vezes procurando amantes fora de casa, né? E porque o que estava dentro, com o próprio movimento para dentro, nunca é permitido ao masculino, a esse ânimos. Né? O que é dentro é sempre feminino. E nesse machismo que a gente tem na sociedade, tudo que se aproxima do feminino é algo que deve ser reprimido, violentamente destruído. Né? Isso nos extremos. Estamos falando de fenômenos que acontecem. A gente vê telejornal, a gente vê revista e notícias que vão falando cada vez mais desse masculino doentio, né? Dessa toxicidade, que é o que o Thiago York está falando aqui na música dele. Um eco de medo, o que será que vão dizer, o que será que vão pensar? Né? Esse expõe mais uma vulnerabilidade, assim, eu acho que é da questão da profissão do Thiago, né? De uma pessoa pública. Né? Então, tudo que você expõe, se é vulnerável, logo feminino, né? Porque o homem não é permitido demonstrar fraqueza e falha. Né? Então é um movimento de reparação, mas o fenômeno da atualidade, né? Um fenômeno da atualidade, que é o cancelamento, como eu disse. A rejeição ensina cedo, seja bem bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse? Mamãe, é você? Ele pergunta. Então o complexo é o que constela, né? É o que gruda, roubando a energia vital. Isso na psicologia do Jung, a psicologia analítica. O complexo é como se fosse um conglomerado de questões
onde toda a energia vital, a energia, a atenção da pessoa é voltada para aquilo, tá? Então, quando ele fala que a mãe, né, mamãe é você, ele pergunta, é a mãe buscando essa ânima que ele começa lá no começo dessa música, no início da música, né? A ânima, a mãe, acolhe, é a referência inicial da música. Me iludi nessa imagem, tentei me esconder, eu só posso ser esse Tiago cheio de virtude, cheio de estrago, que afago crescer, aceitar, né? É mais dessa denúncia mesmo que ele fala bem de si mesmo. Ai, ai, esse homem macho machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado. É esse lamento e denúncia, é um alerta que ele vai fazendo aqui. Precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí, se não estamos todos loucos. Então ele está convocando todo mundo a pensar, repensar e olhar, dar holofote, né? Usar a visibilidade dele para dar holofote a essas questões que devem ser conversadas, devem ser acolhidas e falado, né, por todos os homens e por toda a sociedade. Aí ele continua, por um abraço, que cansaço. Né? Cansa por quê? Porque o complexo rouba essa energia vital, né? Sufoca a essência. A humanidade, em nome de sufocar essa ânima, né, em nós. Então, esse movimento do masculino sufocar, negar a ânima, que é o feminino, que todo homem tem dentro de si, toda mulher dentro de si tem o ânimos e a ânima, o contraponto. Né, que são, para a gente manter o equilíbrio, a gente tem que mediar essas duas energias, essas duas pulsões dentro de nós. Tudo aquilo que é caracterizado como masculino, que é mais forte no homem cisgênero, e tudo aquilo que é feminino, que existe também dentro desse homem. E vice-versa na mulher. A mulher que tem todo a ânima, todo feminino, né, a mulher cisgênero, e quando a contraparte, o seu masculino, é necessário para tirar ali daquele conjunto de características que são ancestralmente tidas como masculinas, como iniciativa, agressividade, direcionamento, ir para frente, movimento para fora. Né? Isso não sei o que estou dizendo, mais uma vez, é o Jung na psicologia analítica. Vamos lá. Cuidado com o excesso de orgulho, cuidado com o complexo de superioridade. Né? Então ele vai falando aqui, continua falando, que essa coisa de impedir a mudança e como está, essa não está saudável, não está bom esse movimento, né? Do jeito que está, não está legal. Então, cuidado com, aqui ele continua, cuidado com desculpa para tudo, cuidado com viver na eterna infantilidade. Então, essas desculpas tiram o foco de você, né? Promover a mudança, buscar culpados, bodes expiatórios o tempo todo. Então, crescer dói, né? E aí é aquela coisa da psicologia analítica do puer eterno, a criança eterna. Então, se coloca num lugar de não crescimento, num lugar de permanência, né? Um não movimento. E precisa olhar para tudo isso para poder evoluir, poder crescer. Aqui ele continua, né? Cuidado com padrões radicais, cuidado com absurdos normais, cuidado com olhar só para o céu e fechar o olho para o inferno. A gente mesmo é capaz. Então essa parte assim de olhar para os opostos, né, é muito legal. O Jung fala de que aquele que não atinge as próprias profundezas dos infernos, como poderá alcançar os céus. Né? Então a gente tem que olhar para as nossas questões mais às vezes sombrias que a gente não quer olhar, para poder sim comparar e levar para um outro lado, para a iluminação, né? Para a consciência. Essa coisa assim de não crescer lembra muito também aquela questão do Peter Pan, de Neverland. Né? Então se perder da sombra. A sombra na psicologia na analítica ela não é negativa, né? É aquilo que a gente desconhece, está encoberto por denso nevoeiro, tá? Então a sombra é isso, aquilo que a gente desconhece ou não quer entrar em contato, né? E é tão necessária para ter esse contraste, luz e sombra, um contraponto, porque até o sol queima, né? Se a gente ficar em iluminação eterna, a gente se queima.
Então, se ficar em sombras eternas, a gente não desenvolve vitamina D, a gente enfraquece, fica com frio, né? Então, nada sobrevive sem os opostos em dosagem boa, né? O exagero que é ruim. Repete a estrofe, né? Cuida, meu irmão, do teu emocional, cuida do que é real. Minha alma é profunda e se afoga no raso. Acho interessante que ele vai falando aqui que somos e podemos ser muito mais completos, né? Mas nos entregamos ao sistema estabelecido, né? Essa coisa geracional, de vai repetindo, geração após geração. E é reducionista e deixamos de viver plenamente nossos afetos e sentimentos, né? Então, acho que se a gente fica nesse movimento só para fora, a gente não entra em contato com os afetos, com os sentimentos, que são coisas tidas como ânima, como feminino, né? E a gente tem que integrar dentro de nós essas duas possibilidades, né? Quando a gente fala de ânimos e ânima, a gente não fala de sexualidade, a gente fala de arquétipo, de modelos ancestrais, né? De informação que é tido no potinho do masculino tem um monte de coisas que contém ali dentro, e no potinho do feminino tem um monte de coisas que contém ali dentro. E todo ser, né, independente se é homem ou mulher, ele tem acesso a essas possibilidades e conteúdos desses potinhos do ânimos e da ânima. Tá? Vamos lá. Eu fico zonzo, fico triste, fico pouco, fico escroto, eu sigo à risca o que é ser homem, isso não existe, a vida insiste o tempo todo que eu repense. O que é ser homem, eu pergunto a você? Um homem parcial, um homem integral completo, que acolhe todos os seus sentimentos, fraquezas, vulnerabilidades, né? Um homem mais humano, menos tirano, né? Eu fico pensando aqui. Há tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens, né? Da pluralidade das masculinidades. Então devemos rediscutir masculinidades no plural, sim, só falando para externar essa dor que é sufocada, né? Nessa negação da conexão, da aproximação, do afeto. Tá? Ele vai falando o homem real ou o ideal, né? Real é quando você acolhe todas essas questões, esses contrapontos que é negado a olhar o tempo todo e se torna, né, aquele idealizado, né, um homem irreal. Então, assim, ser homem por querer se aprender, todo dia dominar a si mesmo, apesar de qualquer fobia, respeito. Então, assim, ó, o Jung fala, né, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda, né? Essa humildade de querer aprender, né? Isso é muito importante, né? Não se colocar num lugar de sabedoria o tempo todo. Então, a troca, toda vez que a gente se encontra, né, a gente troca com o outro. Todos somos bibliotecas, então estar no encontro com uma outra pessoa é como se nós estivéssemos nos alimentando de informação, tá? Então, aqui eu continuo a pensar com vocês. Então, dominar a si e não colonizar o outro e manter no cativeiro a ânima. A feminilidade como um todo torturada e apedrejada, que é o que o machismo faz, né? Essa relutância para afastar tudo aquilo que se pareça com o feminino. E há quem diga que muitos homens tratam as questões da homofobia ou do feminicídio, né, nessa luz, assim, vamos assim dizer, de pensar de maneira extrema que, ao ser comparado com a mulher ou com o feminino, logo é menos homem. Né? Então é depreciativo, é algo negativo. Então tudo aquilo que aproxima do feminino ou que subverte essa ordem é ameaçador para esse masculino frágil e tóxico. Ok? Então ele vai continuando aqui a letra, tem que ter peito, tem que ter culhão para amar direito, vou dizer que não. Esperando sentado por salvação, conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Muito interessante. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí?
E aí eu vos pergunto, vamos discutir ressignificar masculinidades? Eu estou montando um grupo, junto com outros colegas psicólogos, presencial em São Paulo, e a gente vai abrir ele para online também. Você está convidado, meu irmão, para participar dele, para discutir masculinidades, ok? Mais detalhes na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aqui para as minhas redes sociais e como a gente vai funcionar com esse grupo. Se esse vídeo fez diferença e foi importante para você, eu peço que se inscreva no canal, dá um joinha que ajuda bastante para incentivar mais vídeos sobre esse tema e falar mais sobre masculinidade e psicologia analítica, tá bom? Eu agradeço e até mais.